Tragédia em Cajueiro, na zona da Mata Alagoana. Mãe, filha e a neta de apenas 3 anos de idade morreram eletrocutadas hoje pela manhã. Quem tem mais informações é a repórter Ludmila Calheiros. Olha, foi realmente uma verdadeira tragédia. Esse fato aconteceu ainda pela manhã, né, e comoveu a cidade inteira. Toda a cidade tá vindo aqui nessa residência de número 95, no centro de Cajueiro, onde aconteceu essa tragédia, né, que vitimou 3 pessoas da família, incluindo uma criança de 3 anos. Como foi que esse fato aconteceu? A dona da residência, né, a Cileide Maria Maximiliano, de 51 anos, foi até o quintal dessa residência. O local a gente também teve acesso, pôde verificar, existia um fio de ferro, né, de aço, onde ela estendia a roupa. E esse fio acabou tendo contato com uma fiação de energia, uma gambiarra que eles tinham colocado em cima do muro e acabou se deteriorando e, enfim, abriu em um ponto e acabou energizando esse fio de roupa. Quando a Cileide recebeu esse choque, acabou sendo socorrida pela filha, a Maria Jordana Maximiliano, né? E nessa tentativa de socorrer a mãe, ela também foi eletrocutada, inclusive estava com um bebê de 3 meses, que sofreu ferimentos com a queda do colo dela, mas foi socorrido, está estável. Agora uma outra criança também, o Flávio Arthur Henrique, de 3 anos, acabou tentando socorrer a avó, a mãe, e não resistiu, também foi eletrocutado. A gente conversa agora com Edilson Ferreira da Silva, que é chefe de operações aqui. Ao ouvir o choro de uma criança, foi verificar o que era, encontrou a tragédia e foi nos comunicar. Só corrigindo, foi um menino de 3 anos de idade. Esta semana, deputados estaduais criaram uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa para criticar propostas de privatizações como a da Chesf. Eu estou aqui com o deputado Inácio Loyola, um dos parlamentares que propôs a criação da frente, para a gente falar sobre esse assunto. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, qual o objetivo dessa frente parlamentar? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, telespectadores da TV Ponta Verde. Esse é o objetivo de uma decisão absurda do governo federal de querer privatizar uma das áreas estratégicas para o desenvolvimento de qualquer país, que é o setor elétrico, principalmente no que diz respeito à Eletrobras. A Eletrobras é a maior empresa do setor elétrico da América Latina. E, evidentemente, ao longo desses últimos anos, o que está a ser vendido foi investido em torno de 400 bilhões de reais. E hoje o governo federal tenta vender esse patrimônio que foi investido 400 bilhões de reais por apenas 25, 30 bilhões de reais. É uma perda muito grande em relação a esse valor, né? Um preço uma muito baixo. Irreparável. Por conta disso, é que nós criamos uma frente parlamentar em defesa da Eletrobras e em defesa da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a nossa Chesf. Mas não é só por conta do valor bem mais a menos. A frente ela é contra a privatização, falando de uma maneira geral? Nós somos radicalmente contra a privatização e da maneira como ela está sendo conduzida. Voltando para a Chesf, que no meu entendimento é um dos maiores, ou seja, o maior patrimônio que o Nordeste tem, ela foi criada em 1945. Jamais poderíamos, Sabrina, ter uma política de desenvolvimento do Nordeste sem uma empresa de geração de energia. Até que, no meu entendimento, nenhum país se desenvolve sem esses 3 pilares: energia, estrada e água. Nesses últimos anos, ou seja, desde 1953, a Chesf investiu no patrimônio que ela tem 81 bilhões de reais. E ela está a ser vendida por um custo bem menor do que 15 bilhões de reais. Segundo ponto que nós precisamos colocar é que a matéria-prima maior da geração de energia da Chesf é exatamente a água, já que a Chesf tem 8 hidrelétricas. Evidentemente, como no meu entendimento, o maior problema que o Brasil enfrenta hoje é a degradação do Rio São Francisco. E dessas 8 hidrelétricas, 7 estão encravadas exatamente no Rio São Francisco, na região do polígono das secas,
Evidentemente, quem adquirir a Chesf vai querer controlar e você indiretamente está vendendo o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, suas águas, têm usos múltiplos: geração de energia, abastecimento de água para o consumo humano e animal, navegação, piscicultura, navegação, turismo. Ou seja, claro que quem adquirir a Chesf, a empresa que adquirir a Chesf, exatamente vai querer dar prioridade maior à geração de energia. E nós vamos ficar à mercê. Evidentemente, isso vai complicar, afetar muito mais a situação em que se encontra o Rio São Francisco. Quais as ações já planejadas por essa frente? Tem uma audiência pública marcada? Essa audiência pública estava prevista para o dia 17, mas por problemas de alguns deputados estaduais, nós transferimos ela para o dia 24. Ou seja, nós vamos mobilizar toda a sociedade alagoana, vamos convidar todas as assembleias legislativas do Nordeste, prioritariamente, convidar todos os servidores envolvidos nessa área do setor elétrico, ou seja, e de um modo geral a sociedade alagoana, a sociedade nordestina, já que nós não podemos aceitar essa decisão criminosa do governo federal em vender esse grande patrimônio que é a Eletrobras e, evidentemente, a nossa Chesf, como volto a dizer, no meu entendimento, o maior patrimônio que o Nordeste tem. E qual seria a força que essa Frente Popular teria diante do governo federal? Poderia evitar, fazer alguma coisa para evitar essa privatização? Primeiramente, é claro que nós temos nossas limitações. Nós somos deputados do Estado de Alagoas, deputados estaduais. Mas nós vamos, com isso, Sabrina, tentar mobilizar o Congresso Nacional, os nossos senadores, os nossos deputados federais, para que eles dêem um não a esse projeto de privatização da Chesf. O senhor fala de Chesf, Eletrobras. Ano que vem já tem um leilão marcado para o aeroporto Zumbi dos Palmares. Inclui o aeroporto também? Nesse primeiro momento, a nossa preocupação é com a Eletrobras. Eu só quero inteirar a sociedade alagoana no seguinte, para você ver o patrimônio que a Chesf tem. A Chesf tem 4 reservatórios. A Chesf tem 8 hidrelétricas. A Chesf tem capacidade de gerar 10 mil megawatts. A Chesf tem 20 mil quilômetros de linhas de transmissão. A Chesf tem 128 subestações. A Chesf tem 9 mil quilômetros de cabos de fibras óticas. A Chesf tem participação em 4 usinas hidrelétricas na região norte. A Chesf tem parceria com parques eólicos com empresas privadas. E a Chesf tem parceria com a Embrapa em vários projetos de pesquisas voltadas para o Nordeste e, em particular, para a região do Sertão. Ou seja, todo esse patrimônio da Chesf ser vendido a preço de bolo. Qual o interesse do governo federal, na sua opinião, de privatizar essas empresas públicas? Eu acredito que nesse primeiro momento, ou seja, é tapar o buraco em que se encontra o governo federal. Então, por conta disso, um governo que tem aproximadamente um ano pela frente, o objetivo dele é exatamente vender e procurar sanar essa dívida que o país, que o governo federal tem, mas que, de repente, ele deixa um legado horrível para nós nordestinos, para nós brasileiros. Volto a repetir, o setor elétrico, Sabina, é estratégico para o desenvolvimento de qualquer país. Na hora que a gente entrega esse setor elétrico, nós fica à mercê, entregue àqueles que vão dirigir essa política de energia elétrica no país. Deputado, muito obrigada, então, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigada. E você pode rever essa entrevista, além de outras reportagens, pelo nosso site, no www.tvpontaverde.tv.br. O Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã, depois do Plantão Alagoas. Uma ótima tarde para você.